estamos começando mais uma história de sucesso e hoje nós temos 2 convidados super especiais, eles são sócios, mas antes de eu ir anunciá-los, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para você receber mais conteúdos como esse. E agora eu chamo ele, que é empresário na área do marketing, e seu sócio, que também é empresário. Um é diretor comercial, outro é diretor criativo. E Mar Crisógono e Lucas Castro, sejam bem-vindos ao História de Sucesso. É um prazer vocês estarem aqui compartilhando a história. Obrigada a vocês. É um prazer a gente estar aqui, né, com você, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória e como aconteceram coisas legais que podem inspirar outras pessoas, né? Isso. Eu conheço um pouquinho da história do Ismar. Eu sei que é uma história muito interessante. É uma virada, teve transição de carreira. Eu acho isso muito interessante, até porque... E você é muito jovem. Sim, 23 anos. 23 aninhos e já tá aí bombando com a sua carreira. Eu acho isso muito interessante. Eu gostaria que vocês iniciassem contando primeiro como vocês se conheceram e depois cada um contar a sua trajetória. Eu vou começar que eu vou contar a minha visão. História é diferente da minha. O Imar conta a visão dele, perspectiva. Né? Eu sou zootecnista, o Imar é veterinário, a gente se conheceu na faculdade. Só que a gente tem um perfil muito diferente. Totalmente diferente. A gente é 100% oposto, né? Às vezes foi por isso que deu tão certo. O Imar... Eu sou veterano do Imar, né? Da zootecnia. Quando você entra na faculdade, o veterano vai conversar com você, né? Chamar pra festa e tal. Pra sacanear. Encher o saco, sempre né? tem. Aí eu cheguei lá na biblioteca no primeiro dia de aula, porque é onde a gente conversava ali, né? Cheguei lá, o Imar lá, sentando, estudando e tal. Aí eu cheguei e falei assim, ô Calouro, o que você tá fazendo, cara? Hoje é o primeiro dia de aula, você tá estudando aí? Não, que eu tenho que estudar. Eu falei, não, moça, vamos pro bar ali, vamos tomar uma com a gente. Você conhecer a faculdade e tal. Ele, não, eu tô estudando aqui, tô estudando. Aí eu falei, uai, esse cara aí, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Eu já queria te desviar do caminho. caminho. Certeza. Aí passou um tempo, assim, a gente começou a estagiar juntos, né, no mesmo setor, porque dentro da faculdade você tem alguns setores, principalmente da área do agro, né, você tem que teoricamente passar por todos os setores, né? E a gente se encontrou no setor ali de fábrica de ração, na avicultura, né? De postura. E a gente começou a trabalhar junto ali, conhecer e ver que a gente era diferente, mas a gente tinha uma coisa muito em comum, que a gente era visionário e queria ganhar dinheiro, né? Os dois queriam crescer, era isso. Só queria crescer. Isso é bom. Então tinha ponto em comum. Tem ainda. Tem, né? Justamente. Então foi essa questão dos diferentes que se uniram. Então a gente se conheceu ali na faculdade, igual o Cão comentou. A gente trabalhava, pesava ração junto, pesava galinha. Era algo totalmente diferente do que a gente faz hoje. E aí, quando a gente tava finalizando, o Lucão já fazia vídeo muito bem, editava vídeo. E eu trabalhava ali com tráfego. Só que mais a parte de infoprodutos, mais pra mim mesmo, não atendia clientes. E ele me falou, por que a gente não une e cria uma agência? E aí, a partir disso, começou a história da Made Leads. E aí, então, nossas profissões, zootecnista, veterinário, e aí hoje nós não atuamos, né, diretamente, digamos assim, nós atendemos clientes da área, ali desse nosso nicho, até o hospital veterinário onde eu fiz estágio, eles são nossos clientes hoje. Então, é uma outra história, mas também trazendo toda aquela bagagem. E quando é que foi que vocês decidiram? Vocês ainda estavam cursando a faculdade ou não? Eu tava finalizando, eu tava no último período, né? Como sou veterano do Imar, eu formei um ano antes. E finalizando, assim, porque eu sempre gostei de gravar, sempre tive esse hobby, sempre gostei de gravar, fazer vídeo, mesmo das viagens que eu fazia em família, tirar foto. Aí eu falei, uai, Imar. Aí eu sempre atendi alguns clientes, assim, clientes bem pontuais, né, que eu gostava de gravar. Aí eu falei, aí um cliente chegou e me falou, você faz anúncio? Eu falei, não. Aí casou de no dia, o Imar postar um negócio no Instagram, eu falei, uai. Por que não? Vamos juntar e começar algo grandioso, né? Aí foi e deu certo. E como é que foi pra você, Imar, esse período da faculdade, da veterinária, curso de veterinária, antes de realmente cair de cabeça na Made Leads? Nesse período de transição foi uma loucura, né? Porque tinha estágio curricular, então eu tinha que ficar ali desde
bem cedo, mais ou menos 8 horas, saía às 18 horas, e nós estávamos atendendo alguns clientes já, então realmente foi uma loucura conseguir conciliar. Eu acho que isso acontece muito com qualquer pessoa que, às vezes, por exemplo, está no CLT, quer começar a empreender e no início tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas foi então um período bem corrido, foi uma loucura mesmo, a gente falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas depois deu certo. Então todo mundo que vai fazer uma transição de carreira, não é fácil esse processo. Mas se a pessoa continuar e realmente tiver uma ferramenta, digamos assim, a nossa ferramenta hoje foi a nossa empresa. Então se você tiver uma boa ferramenta, fazer aquilo até dar certo, vai funcionar. No início vai ser difícil, mas vai funcionar. Mas você chegou a trabalhar como veterinário ou não? Como veterinário, só com os meus animais mesmo. Porque eu tenho 10 cachorros, né? Acho que eu já comentei com você. Sim. Aí todos comem alimentação natural. Então o Lucas é zootecnista, é mais da parte da ração. Eu sou veterinário, mais voltado para essa parte da alimentação natural. Então hoje todos os 10 comem alimentação natural. Tem uma cachorrinha que tá grávida também. Ah, tá. E É prenha. A prenha. E os filhotes também vão comer alimentação natural. E só para explicar, o que seria o que seria essa alimentação natural? Perfeito. Muitas pessoas, elas confundem o que é alimentação natural. Às vezes elas acham que é um resto de comida, o que é um erro, né? Na verdade, uma dieta que a gente vai entregar ali para um paciente, né, no caso ali o cachorro, ela precisa ser completa e balanceada, que é o que, por exemplo, o zootecnista vai trazer com a ração. No caso da alimentação natural, a gente vai formular uma dieta personalizada para cada indivíduo. Então a gente vai entender quais são os ingredientes que precisam fazer parte daquela dieta. Então a gente vai ter uma alimentação natural crua com ossos, tem a crua sem ossos e tem a cozida. Então, de acordo com cada tutor, a gente identifica qual que faz mais sentido para ele. Nós formulamos como se fosse um nutricionista humano e aí, a partir disso, a gente consegue entregar uma dieta personalizada para cada animal. Aí é carne crua, é vegetal cru, como é que é? Isso aí é a crua com ossos e a crua sem ossos, elas são cruas, os ingredientes são crus, certo? E a cozida, os ingredientes são cozidos. Então tem alguns tutores que não gostam desses ingredientes crus, né? Eles têm uma certa repulsa, digamos assim, acham que o animal não vai gostar. Então ele opta pela cozida, não tem problema. Então a gente vai formular uma dieta cozida para aquele animal. Aí acaba que é um pouco mais difícil, né? E aí também, se a gente for pensar em algo em relação até um tratamento, dependendo da comorbidade que o animal apresentar, pode ser mais indicado uma cozida ou então uma crua. Também vai depender de cada indivíduo. Ai, que interessante. Os meus animais também comem ração natural. E você, Lucas, como é que foi essa trajetória na área da zootecnia? Eu trabalhei como zootecnista depois de formado, atuei uns 6 a 7 meses, inclusive a empresa que eu também fiz meu primeiro emprego também se tornou nossa cliente. E a formação de um zootecnista e um veterinário é muito diferente. Sim. Principalmente hoje em dia. Um zootecnista é um profissional responsável por garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então o zootecnista ele não tem função clínica. Uhum. Então, por exemplo, se você chega até a fazenda, seu animal está com alguma doença, você vai contratar o veterinário. Sim. Agora, se você quiser melhorar a gestão, trabalhar a nutrição animal, a parte mais gerencial da fazenda, você pode contar com o veterinário, com certeza. Mas a formação como zootecnista é algo que me dá mais garantia e mais certeza de como gerir aquela operação. Porque o zootecnista, ele não vê, alguns zootecnistas, como eu, por exemplo, não vê a produção animal só como produção animal, vê como uma empresa mesmo. É algo que tem que ser gerido, tem que ter profissionais responsáveis, animais bem tratados, a gente fala que é coletar dados, porque tem fazenda que não coleta dado. O produtor chega lá, olha, fala, tá gordo, vou mandar. Mas quanto que ganhou? Em quanto tempo? Quanto gastou de comida? Valeu a pena? Não valeu a pena? É isso que é a função de um zootecnista. E eu sempre gostei muito disso, né? Sempre fui de fazenda, gosto. Mas sempre gostei também de filmar, editar, fazer meus vídeos, né? Então, durante a faculdade eu sempre trabalhei com isso, estagiei na Agrotec, né? Que é do Raposo, que me deu a primeira oportunidade de trabalhar com isso que eu gostava, né? Como zootecnista E como zootecnista e gravando, né? Então, foi lá que eu entendi que eu poderia alcançar voos maiores do que só como zootecnista. Porque como zootecnista, a profissão de zootecnista, a gente fala que a vida do boiadeiro é solitária. O zootecnista, ele viaja muito.
É verdade. Se você não gostar desse deslocamento, não gostar dessa rotina de estar sempre fora de casa, você provavelmente não vai conseguir continuar como nessa profissão. Eu sempre fui um cara caseiro, gosto de família, gosto de estar em casa, e isso pesou muito pra mim. Então eu falei, vamos tentar. Então eu larguei aquela profissão que teoricamente já estava estabelecida, entrei como supervisor comercial, que é um cargo assim bom. Depois da minha formei, já entrei num cargo bom dentro de uma empresa grande. Falei, vou desistir aqui. Desistir não, foi mais algumas coisas que aconteceram que fizeram eu sair. E falei, vamos pegar aqui e vamos começar alguma coisa. Então eu saí de um salário muito bom para ganhar R$200 por mês por 6 meses, por exemplo. Então, eu sofri muito no começo, essa transição é muito sofrida, só que é persistir, tudo é persistir, né? Exatamente, ter resiliência. Porque tem muita gente que desiste no primeiro mês. Eu estou observando ultimamente, alguns locais estão abrindo estabelecimentos, 2, 3 meses depois já tá fechando, porque a pessoa não tem, às vezes não se programou para ter ali um fundo de caixa para aguentar um certo período até crescer a empresa. Mas isso você já teve essa parte de uma noção de administração lá no curso de zootecnia. Com certeza. E olha que legal, eu gostei tanto da sua explicação, porque eu sempre me falaram que o zootecnista, olha só, era aquele que cuida de animal de grande porte. E o veterinário pequeno porte. E o veterinário doméstico, pequeno porte. E é totalmente diferente. Aí eu fui entender isso aí quando eu tive alguns alunos zootecnistas que eles trabalham com a alimentação do gado e reprodução para poder produzir leite e gado de corte. Eu achei isso muito interessante. O zootecnista ele tem a função de otimizar sempre, né? E o veterinário ele tem mais a função de também, se ele quiser seguir essa via, ele pode, não tem problema. Mas a maioria dos veterinários eles gostam da parte mais clínica, reprodutiva, a sanidade dos animais, né? Então a nossa parte é fazer conta. A gente faz conta de tudo. Então eu e o Mar hoje nós vamos tomar uma decisão, vamos fazer conta. Vamos botar no papel e ver se vale a pena ou não. Em vez de a gente tomar, igual você falou, não se planejar, acho que uma grande diferença nossa é que a gente se planejou muito. A gente se planeja muito antes de tomar uma decisão, né? Principalmente uma decisão que vai despender de algum capital. Então, esse é um diferencial que a gente tem. Tudo é pensado. O bom empresário e aquele que consegue crescer é o que planeja. Com certeza. Porque é muito fácil abrir uma empresa. Mas é muito fácil matar essa empresa também. E o difícil é ter essa questão de disciplina, planejamento, pensar lá na frente, sair da caixinha e crescer. E como que nasceu esse nome da empresa? Made Leads. Por que esse nome? O Lucão é o mais criativo, né? Igual a gente comentou. Então, ele pensou em 1 milhão de nomes. Assim, quando a gente vai fazer um nome, a gente faz o que eu chamo de um brainstorm, né? Que a gente faz uma chuva de ideias. E geralmente eu que sou a parte mais criativa, eu fico dias nisso, né? Pensando como vai fazer, o que a gente vai fazer. E fica uma loucura, né? E aí a gente tentou todos os nomes possíveis, a gente não gostou de nenhum. A gente tentou fazer um anagrama com os nossos nomes. A gente tentou fazer tudo. Se a gente gostava, alguém já tinha usado. Aí eu falei assim, Mar, não vai dar pra criar o nome não, mano. Que é isso? Aí a gente pensou, não, mas o que a gente faz? A gente traz leads. Então a gente faz leads, mas na empresa não podia chamar faz leads, fazer leads, né? E a gente pensou, vamos trazer esse nome, Made Leads, né? Que Made Leads o made, né? Vem de fazer, de produzir. E o lead é uma pessoa que chega a você com interesse. Então a gente faz pessoas com interesse chegarem até a sua empresa. Então o nosso objetivo é atrair, converter e fidelizar o seu cliente, né? Então por isso que surgiu esse nome Made Leads, né? Então a gente fez um nome mais difícil assim para o pessoal que tá menos na internet, mas quando a gente faz a primeira reunião, ele já entende o porquê, já entende qual é o nosso objetivo. Então, quando eu penso em trazer o nome, criar uma marca, eu penso em trazer uma marca que o nome reflita no que a gente faz, né? Então, às vezes no primeiro contato pode ser um pouco mais complicado, mas depois dessa explicação o cliente já entende qual que é o objetivo por trás desse nome, né? Vocês mexem também com criação de marcas, ou não? Na verdade, quando você fala em criação, seria identidade visual, essa construção. Perfeito. Isso. A gente faz toda essa organização também. Se você quiser comentar. Porque assim, na verdade, só para explicar o que é a Made Leads. Isso. A Made Leads não é uma empresa de marketing comum, né? A gente chegou nesse consenso porque a gente entendeu que
antes de marketing tem muita coisa antes e depois no marketing tem muita coisa depois. O marketing não é a solução dos problemas, tanto que quando alguns clientes, alguns prospectos, né, chegam até nós falando que a empresa dele está quebrando e ele precisa investir em marketing, a gente não faz. Por quê? O marketing não é a solução dos problemas dele naquela hora. Uhum. O problema dele com certeza vai ser muito mais São outros gestão fatores. e financeiro. Sim. Então o marketing vai ser um gasto, ele não vai ter resultado e vai falar que a gente não trouxe resultado para eles. Aí ele vai reclamar. E vai reclamar. E sair falando mal pro produto. Entendeu? Da Então a gente não arrisca o nosso nome em pessoas que não estão dispostas. Então a gente não é uma agência, nem uma produtora de vídeo, por exemplo. A gente gosta de falar que nós somos uma impulsionadora de negócios. Por quê? Porque a gente atua em todas as frentes de um negócio. Tanto na parte de gerenciamento, tanto na parte de treinamento de vendas, marketing, gestão de mídias sociais. Tudo que a empresa precisar para melhorar e a rede social ser algo que vai converter mais clientes para ela, a gente vai fazer. Entendi. Então, quando a gente chega numa empresa, a gente tenta entender como funciona o negócio dela. Então, eu só não chego e olho o seu Instagram, por exemplo, e falo, tá bom, tá ruim, a gente precisa melhorar isso. Mas o que você vende? Como você vende? Para quem você vende? Como é feito isso? Qual frente você tem de venda? Você faz prospecção ativa? Você recebe só o cliente na sua loja? Porque isso é muito importante saber. Não tem como eu fazer um marketing bem feito, trazer novos leads, né? Fazer leads, sem entender essa dinâmica antes. Então, a Made Leads não é uma agência nem uma produtora. Nós gostamos de falar que ela é uma impulsionadora de negócios. E se eu quiser fazer um filme lá? Faz também. Faz o filme, quiser treinar a sua equipe, a gente treina. Tanto que uma das principais... uma nova ideia que nós trouxemos, que foi um diferencial, que foi o treinamento de vendas, é uma grande vertente nossa. Que isso influencia demais no resultado. Quando a gente fala de marketing, de trazer esse lead, a gente está falando de um lead, por exemplo, vamos pegar o seu nicho, a advocacia. Quando eu penso em advogado, o advogado ele vai receber essa pessoa até no seu escritório. Vamos supor que a pessoa teve um problema e tem que falar com você. Sim. Como que ela vai te conhecer? Ou ela vai ser indicada, ou ela vai procurar no Google, ou vai aparecer um anúncio. A pessoa que é indicada, ela tem segurança em você porque outra pessoa já conhece seu trabalho e já validou. Seu trabalho já está validado. Uhum. Quando ela pesquisa no Google, ela vai pesquisar e ela vai até você. E ela vai te conhecer. Agora, o cliente que chega do marketing digital, que chega das redes sociais, ele é totalmente diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é um cliente muito assediado. Ele é muito assediado por todos os seus concorrentes. Uhum. Então, como que eu vou fazer para te posicionar e ser diferente? Por exemplo, se ele chegar até você, às vezes ele chega sabendo muito mais sobre o caso dele, algumas coisas assim que você fica, ué, como que ele sabe isso? De onde que ele viu isso? Ele já estudou tudo. Porque o seu concorrente falou para ele. Então, por exemplo, a gente tem uma estratégia que é educar o cliente, através dos nossos anúncios, a saber o que perguntar pro meu concorrente. Porque às vezes o meu concorrente, eu sei que ele não faz tal coisa, eu sei que ele peca em algum aspecto. Então eu vou educar o cliente que tá vendo o meu anúncio a perguntar para ele. Aí na hora que ele for validar, ele fala assim, opa, ele não faz tal coisa que fulano falou. Então eu vou voltar lá e falar com ele. Essa técnica de vendas é um curso que vocês dão? O que é? O treinamento? O treinamento É mais o IMAR, né? O IMAR tem essa veia mais comercial. Mas a gente viu que tava faltando demais, porque a gente entregava 1.000 pessoas por mês lá numa loja. E o fechamento era pequeno. E fechava 12, 13. Aí o dono veio reclamar, uai, o que tá pessoal acontecendo? Tá ruim demais. Aí a gente, não, dá o celular dos seus vendedores. E aí analisa. Aí analisa e vê que o problema não é só o lead que tá chegando, é o comercial. Porque quando tem muitas pessoas chegando e baixa pouco fechamento, tem dois vieses. Uhum. Ou as pessoas estão chegando desqualificadas, ou então o time comercial tá fraco, digamos assim. Não tá conseguindo converter. Então a gente tem que analisar. E aí, normalmente, quando nós analisávamos, o problema não era em relação às pessoas que estavam chegando, mas o atendimento. Teve até um exemplo prático onde o atendimento, a conversão estava muito baixa, e aí entrou um outro time para poder atender. E a conversão subiu, assim, de uma maneira estrondosa. Foi algo sensacional. Tudo pela questão do comercial. Por quê? Se a gente for olhar uma empresa, o que toda empresa precisa? Vender. Qualquer empresa. Então, para a gente poder fazer isso, qual que é a principal ponte entre o cliente e a empresa? O time de vendas. Que muitas vezes é negligenciado. Com certeza. Então, às vezes as pessoas falam,
se tudo der errado, eu vou ser vendedor. Mas todo mundo tá vendendo alguma coisa. Eita, é como se fosse fácil ser vendedor. Como se fosse fácil. Então, eu tenho uma crença em relação a isso dentro da sociedade. Só que aí o time de vendas é a ponte com o nosso cliente. Então, a gente precisa trabalhar aquilo ali de uma maneira muito estratégica. E aí, unindo então com o que o Lucão colocou, nós vimos, antes de abrir a nossa agência, que várias empresas atuavam pensando ali no marketing, enxergavam muitas pessoas, tinha construção de vídeo, toda uma construção de imagem. Só que na hora de efetuar a venda, a empresa não conseguia aumentar muito bem o faturamento. Então nós precisávamos unir toda essa construção, toda essa análise estratégica à parte de vendas. Então nós unimos tudo e a partir disso nós conseguimos aumentar o faturamento dos nossos clientes. Porque todo cliente, normalmente, quando ele chega até nós, ele quer o quê? Aumentar o faturamento. É o que toda empresa quer. Vender mais. Todo mundo, né? Quer ganhar dinheiro. Então não adianta só fazer o que eles comentam, só o marketing. A gente tem que pensar como um todo. Por isso que nós temos hoje toda a estrutura. Então a gente tem a parte copy, a parte vídeo, a parte de edição de vídeo, a parte de tráfego, tem personal stylist, tem dentre outras áreas. Tudo que você precisar pro seu negócio, a gente vai impulsionar. Então, ótimo, porque eu vou perguntar, o que é esse copy? Me fizeram essa pergunta, copyright? Isso. O que Copywriting é o profissional que escreve, né? Isso. A copy é o que a gente fala de carta de vendas, né? Antigamente, antes das redes sociais, o único jeito de você prospectar e vender era por cartas. Então, a carta tinha que ser muito bem escrita. Então, essa copy vem desse tempo de cartas. Então, a pessoa que escrevia melhor, vende melhor. Então, o copywriting é o profissional que, por exemplo, escreve o roteiro dos seus vídeos. É a pessoa que escreve os seus posts para ele ser atrativo. Tem até alguns métodos, né, que a gente utiliza. Eu, particularmente, eu gosto do método pastor, né, que a gente fala... Eu até anotei aqui certinho para te falar. Pastor, a gente pega o problema. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seu negócio. Eu entendi o seu negócio. A dor, tem que ver a dor da pessoa. Qual pessoa, que é a dor, né? do seu cliente? Eu vou pegar essa dor e vou aumentar ela. Vou mostrar para ela qual que é o malefício dela ter aquela dor. Vou mostrar para ela assim, olha, se você continuar com isso, você vai ter sérios problemas, né? E depois a gente pega essa dor e a gente mostra uma solução. Porque a gente amplificou a dor, o problema, mostra uma solução, depois eu mostro você, que é a solução do problema dela. E com isso ela tem a resposta. Por quê? Esse método, ele funciona muito bem, porque o ser humano tem um viés que é assim. Se a pessoa com quem eu estou conversando entende muito bem do meu problema, provavelmente ela sabe a solução. Então, se você entende muito bem de uma coisa que eu não entendo, provavelmente você sabe resolver meu problema. E eu vou confiar em você instintivamente. Então, por exemplo, quando a gente pega professor de faculdade, a gente confia 100% no que ele está falando. Tem Ninguém credibilidade. Ele é autoridade. Ele é autoridade. Porque ele entende do problema, ele entende da solução. Então, teoricamente, acho que ele sabe a solução de tudo ali. Então, a gente tenta trazer isso também para copy, que é a escrita, que é o texto de vendas, né? Entendi. Interessante. E você disse style? Personal stylist. Personal style. O que é isso? A personal stylist é uma pessoa... É porque assim, Stylist? Personal stylist. Stylist que fala. Esquadrão da moda. É estilista. Isso, como se fosse o estilista. esquadrão da moda. Entendi. Nossa, Ali. legal. Porque dentro da construção de marca, por exemplo, quando a gente fala... A gente tem dois tipos de cliente. Tem o cliente CPF e o cliente CNPJ. Sim. O cliente CNPJ, que a gente chama, é o cliente que tem uma empresa. Então, eu vou trabalhar com a empresa. Só que quando eu trabalho com um cliente que é o CPF, que é uma pessoa, por exemplo, um médico, um advogado, ele representa ele. Então, ele vende para ele. Como que eu vou trabalhar isso no perfil? A gente tem algumas coisas, né? A gente trabalha muito com a questão do arquétipo dentro desses perfis de CPF, né? Então, o arquétipo ele precisa de algumas vestimentas, algumas coisas que estejam alinhadas com o que a gente está escrevendo, por exemplo. Então, eu preciso de uma profissional que vá até você, olhe seu guarda-roupa, veja suas roupas se estão alinhados com o nosso propósito. Ela vai até sua casa, ela olha o seu guarda-roupa inteirinho, te mostra qual vai ser a partir de hoje a sua vestimenta, vai com você no shopping, compra as roupas com você. Então ela faz um personal stylist, um personal shopper. Tudo para trazer o resultado lá na frente, no marketing. Então a gente trabalha essa com construção. tudo mesmo. Toda essa construção. Que legal. Tem que ter
um fundo de caixa grande para você poder investir, porque é investimento Com isso. certeza. A questão não é só porque você vai aparecer ali nas telas, vai usar como marketing. Sim. Mas na verdade, igual eu falo, né? Tudo é venda. Tudo Se é você vocês são casados. Sim. Você Sim. tá noivo, você já Uhum. casou. Vou casar ano que vem, em Vai agosto. casar agora, que chique. Sua esposa também trabalha, sua noiva também trabalha com isso? Também trabalho. Na mesma empresa? Não, em outra. Na verdade, ela trabalhava em uma empresa, agora ela tá vindo trabalhar conosco também e em outras atividades. Ela mexe em qual área da... Ela trabalha mais na parte de gestão organizacional. Ah, Então acaba que tá relacionado conosco, só que ela atua em outras empresas também, de vez em quando. e você é casado Sou também? casado. Casei em julho. É, eu Agora, quero. recente. Agora, E sua recente. esposa trabalha na mesma área ou não? Ela é psicóloga. Ah, que infantil. legal. Trabalha com crianças autistas, síndrome de Down. Muito interessante isso. E ela gosta, e tem que gostar. Tem Porque porque é difícil, é difícil. é difícil lidar. Minha filha tem TDAH. Uhum. E é totalmente diferenciado o tratamento. Eles fazem até a mesma a terapia, que é o TCC, igual do autismo, quem tem o espectro. E só voltando aqui, como eu falo, tudo na vida é venda. Se você vai namorar, quando você começou a paquerar a sua namorada, sua noiva, sua esposa, você teve que se vender. Com certeza. E foi difícil. Então, Foi difícil se vender. o cliente mais difícil é aquele cliente que você tem que conquistar o coração, Justamente. que é o relacionamento. Com certeza. É Perfeito. muito difícil. A amizade é venda, de forma inconsciente, mas vai saindo. E qual outra técnica que é interessante, assim, para poder vender melhor, para poder aparecer ali nas redes sociais? Perfeito. Quais outras técnicas que vocês dão ali no treinamento? Certo. Nós vamos pensar em arrumar a casa primeiro. Que aí entra o que o Lucas comentou, toda essa parte do personal stylist, a parte ali da copy, a construção dos vídeos, toda essa construção de imagem. Estratégia, né? Estratégia. E aí a gente tem que o quê? Impulsionar aquele negócio. Então, como o que eu vou fazer com que as pessoas elas vejam o meu negócio? Porque não adianta nada a gente fazer toda essa construção e não ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né? Aquela famosa sim, frase. sim. Então a gente vai entrar com o tráfego. E então a gente vai identificar onde nós temos que fazer esse tráfego para poder atingir o meu cliente ideal. Então é toda uma análise também que deve ser feita. Entender quem que é o seu cliente, onde que seu cliente está, qual que é a isca que vai atrair o seu cliente e depois a gente entrega aquele cliente, aquele produto que só nós temos para poder entregar. Que aí entra na questão da conscientização que o Lucas comentou. Então, com algumas estratégias, porque a gente não vai ficar só naquela ideia do vídeo de venda, porque aquilo é chato. Compra de mim, olha, tal preço, isso, aquilo. Ninguém gosta disso. Isso já ficou batido. Então, você tem que fazer uma construção, um funil, trazer aquela pessoa. Porque hoje a maioria das pessoas que comprariam de você ainda não te conhece. Então, elas estão ali no topo do funil, tem várias pessoas. Então, eu vou aumentando o nível de consciência e descendo ali no funil. Até chegar um momento onde a pessoa já tem a consciência que ela precisa de mim, que ela precisa daquele produto, e aí então a gente faz uma chamada, trazendo essa pessoa para conversão. Só que tudo é uma construção. E é muito importante esse primeiro momento, porque, por exemplo, o cliente acha que só fazer Instagram vai trazer mais clientes para ele. Na verdade, não. Quando a gente faz isso, a gente até pede um tempo. A gente, por exemplo, pede um mês e pouco só pra gente fazer essa parte estratégica, que é muito importante, né? Então, vamos dar um exemplo. Veterinário. Veterinário, se ele ficar só postando vídeo, ele vai trazer mais pessoas pro consultório dele? Postando vídeo? Não, pode fazer um vídeo bom, pode mostrar para aquelas pessoas. Ele vai trazer a pessoa, o animal pra lá? Provavelmente vai trazer alguma coisa. Só que quem busca um veterinário hoje, a gente tem que analisar isso. Por exemplo, você tem cachorro? Tenho. Tem cachorro. Se aparecer um veterinário hoje no seu Instagram, você vai marcar com ele? Não. Você só vai marcar com ele quando Eu conhecer, você saber, precisar. tem que precisar ali, né? Por exemplo, a cultura hoje do dono de pet, vamos por 80%, só vai no veterinário quando Tem um problema. quando precisa. Verdade. Então adianta eu gastar 5 mil reais por mês no seu Instagram fazendo anúncio pra pessoa que não vai querer falar com você naquele momento? Não. Então o que a gente pode buscar? Outras alternativas. Google. Meu cachorro passou mal, vou lá no mapa, veterinário 24 horas. Se ele estiver em primeiro, qual que é a chance dele me escolher? Maior. É muito mais alta. Eu sempre clico no primeiro. Exatamente. E pra estar em primeiro tem que pagar.
Isso. né? Então, essa é a estratégia que a gente tem que ver. Onde que tá o meu cliente? O que ele quer de mim? Porque, às vezes, a gente busca, você como profissional, busca uma agência de marketing, alguém que faz marketing para fazer Instagram. Mas não é só o Instagram que vai te trazer cliente. Tem todas as ferramentas disponíveis. Por exemplo, TikTok. TikTok é uma ferramenta absurda. Gigante. Eu ouvi falar disso. É uma das maiores redes sociais do mundo. E outra, só vídeo. Foto hoje, são poucas. Nada Só de que foto post. é muito importante. Então, por exemplo, você vai fazer um Instagram hoje seu de advocacia e você vai postar um monte de post lá. Um monte de post. Converte. Até que eu tava, né? Mas aí eu parei, porque Eu o comentei. Irmar falou pra mim. Ele me mostrou um Instagram de uma De um cliente uma nosso. cliente, era uma nutricionista, se eu não me engano, Acho que era de um nutrólogo. nutrólogo. Camila. Camila. E aí ele me mostrou, olha aqui, é isso aqui que as pessoas querem ver. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de mostrar a minha vida particular, ainda tenho. Não, assim, é porque quando a gente traz isso, é isso que eu falo pra todo cliente na primeira reunião. É, Senta no Instagram pra comprar, não, vou ficar... senta no Instagram pra ver gente, senta no Ficar- Instagram pra ficar curiando. A compra, ela acontece. Consequência. Então, por exemplo, quando só. você senta na Shein, senta pra comprar, senta pra ver. Só quando você senta no Instagram, senta pra curiar, ver vídeo, passar o Passar o tempo. tempo. Ficar vendo a vida dos outros, Exatamente. né? Falando Isso você faz lá. mal. Então, se meu Instagram tiver cara de venda, ninguém vai assimilar. Então, eu tenho que conectar com várias vertentes do meu público, não só querer vender pra eles 100% do tempo. É, um dia Um dia. eu vou tirar esse tabu. Pra mim, um tabu é muito difícil, porque eu sempre fui muito reservada. Quando eu coloco alguma coisa da minha vida pessoal, é lá no store, porque vai apagar 24 Mas o horas importante de você depois. entender é que a rede social te dá a possibilidade de escolher o que você vai postar. Então você não Isso. precisa compartilhar a sua vida pessoal, você vai compartilhar momentos interessantes que façam sentido com o seu público. Então você consegue planejar isso, você consegue pensar isso. Você não simplesmente vai compartilhar o seu dia a dia. Você vai pensar no que vai ser postado lá para a pessoa ver. Então, assim, Entendi. entender isso é muito importante. Pensar como estratégia também no Instagram é muito importante. Não é só postar, tem que saber o que postar, Quando postar? quando postar. Eu percebi que teve um vídeo que eu fiz, bem amador, lá um dos primeiros, acho que é o primeiro Reels que eu tenho, se eu não me engano, que eu tava fazendo a leitura de um texto, né, por conta daquela aula leitura em público, Uhum. e falando sobre auto-julgamento. E foi um dos vídeos que mais teve visualização. Por quê? Porque as pessoas gostam, eles não gostam de ver sobre direito. Não vai. As pessoas gostam de ver sobre relacionamento, sobre julgamento, sobre medos. Eu percebi muito isso. Tem horas que eu falo assim, gente, se eu colocar alguma voltada à espiritualidade, se eu colocar alguma coisa voltada à espiritualidade, eu vou ser muito mais vista do que se eu falar sobre, igual eu postei ontem, sobre a aposentadoria do especial, aposentador. Claro, vão ter as pessoas específicas, mas as pessoas gostam mesmo de ver a O dia a vida dia. alheia. É porque primeiro elas compram. E os pensamentos, É, né? porque primeiro elas compram você, né? Ela vai conectar com Isso. você. Ela não conecta com o seu negócio. Por Isso. isso que toda empresa, eu gosto de dar o exemplo da Coca-Cola. Toda vez eu falo. Você nunca vai ver uma propaganda da Coca-Cola falando que tem o melhor produto, que tem o melhor refrigerante. Eles nunca vão fazer isso. Eles estão vendendo o quê? Ali a união da família brasileira, os amigos estão ali tomando uma Coca-Cola. Então eles estão gerando uma conexão. E é isso que vende. Por exemplo, você comentou no seu perfil. Coloquei um stories mostrando ali minha vida, o dia a dia. Fui lá conhecer o local que eu vou casar. O engajamento foi muito maior em relação quando eu falo de algo mais técnico. É totalmente diferente. Só queria fazer um parênteses aqui pra você entender. Uhum. Por exemplo, você conhece o Nelson Williams. Sim. A gente segue, vamos supor que você tem um conhecimento técnico do Nelson Williams. Você é o público do Nelson Williams? Não. Não, você é advogado. Às vezes, pra ele te contratar, talvez. Pra você trabalhar em uma das empresas dele, talvez. Só que o público dele é eu e o Imar, por exemplo. Então, olha o tanto que a rede social dele é bem construída. Eu não sei com o que o Nelson Williams faz. Eu não sei o que ele advoga. Mas eu sei que ele é um muito bom advogado. Se você for entrar no perfil dele, ele vai ter foto com a família. Ele vai ter um vídeo dele que ele faz isso direto. Tanto que o negócio é pensado que ele vai lá na feira, com os 2 filhos dele, os milhões de segurança que ele tem, comer um pastel de feira. Por quê? Que conecta. Conecta com a pessoa que vai lá.
conecta com todos os públicos. Ele conecta com todos os públicos, desde o mais baixo até o mais alto É, padrão. até os que tem os Porsche. Com todo Entendeu? mundo. Então, assim, isso não é sem querer. Ele não faz isso sem querer. Tudo pensado. Tudo é pensado Não, pela sim, equipe dele, sim, né? sim. Então, assim, e ele é muito inteligente também. Ele é esperto, entendeu isso. Então, ele não fala de advocacia, de direito aplicado no perfil dele. Então, por exemplo, você vai pegar aqueles vídeos super produzidos dele, ele tá trazendo algo mais filosófico. Ele tá trazendo algo mais falado sobre a advocacia no âmbito filosófico. Ele nunca fala sobre direito, O assunto, o sim, assunto né? O conciso, específico. Né? Uhum. Perfeito. E o que mais que vocês podem aí falar da empresa? Vocês já fizeram algum filme lá ou não ainda? Não, a gente Filme fala até não. um filme porque É. pode, mas a gente é focado mais nas redes sociais, né? Mas filme a gente faz, por exemplo, a gente faz um institucional. O institucional é praticamente um filme. Tem roteiro, tem script, tem jogo de cenas. É um clipe. É um clipe, praticamente. Um clipe, eu acho É bem legal. Um institucional é um vídeo que conta a história da empresa, né? Ou da pessoa. Que a gente brinca que a gente é treinado pra vender. A gente é treinado pra vender. Então é essa construção. Por isso a gente nunca pensou em um filme, né? Realmente executar algo nesse sentido. Só que a ideia é de serem captações, né? De vídeo cinematográfico. Eu falo, nossa, aquela pessoa ela tem sucesso. Alguma coisa nesse sentido. Então a gente consegue transmitir mais credibilidade. Então o espectador ele pensa, nossa, essa pessoa tem sucesso. Então ele é um bom profissional. Então eu acredito nele. Então eu posso comprar dele. Posso confiar nele. Altamente produzido. Seria como esses vídeos altamente produzidos? Mas você vai saber explicar melhor. É assim, ó, porque dentro da percepção de compra do cliente, a gente trabalha alguns vieses. Nem sempre, igual o Emar falou, o vídeo altamente produzido é melhor, só que ele tem a sua função, né? No Instagram, por exemplo, quando a gente trabalha com, vamos pegar um cliente nosso, uma cirurgia estética. Como que funciona? Vou dar uma aula aqui agora, tipo, uma consultoria. Ótimo. Primeiro, o cliente, ele vai ter que chegar até você. Só que nós temos alguma aversão a coisas altamente produzidas que a gente tenta ver como se fosse algo para enganar a gente. Então, eu preciso, quando eu falo de uma cirurgia estética, de ver que é real aquele resultado. Então, a nossa primeira estratégia é trazer um antes e depois amador. Então, aquele antes e depois é amador. A gente vai lá com o telefone, tira a foto de antes e depois, a pessoa, nossa, esse resultado ficou muito bom, é verdadeiro. Aí ela entra no perfil. Quando ela entra no perfil, ela vê aquele vídeo muito produzido. É outra coisa. Ela vê aquele vídeo como algo a mais, não como algo que tá tentando enganar ela, que tem jogo de câmera, tem edição, a gente tá editando ali a foto, aquele resultado não é real. Então, o principal objetivo ali é trazer o resultado real, depois com o vídeo bem produzido, elevar a autoridade da nossa médica, dentista, enfim, o que for. Então, quando a gente fala de vídeo altamente produzido, é um vídeo muito bem gravado, com uma luz muito boa, muito bem editado e com a legenda muito boa. Então hoje, por exemplo, a gente tem na nossa equipe uma câmera que é um FX30, que é uma câmera de cinema praticamente, né? Ela é muito boa, voltada para as redes sociais. Então quando a gente fala que é uma qualidade muito boa, que é um diferencial da nossa empresa, é que eu prezo sempre por trazer o máximo da qualidade possível nos vídeos que a gente faz, né? Aliado a isso, um tráfego muito bom. Isso que eu falo, às vezes pro Imar também, que é muito interessante, que a gente, por ter a expertise, a gente consegue que o negócio analisar e que rode muito melhor. Né? Por exemplo, se eu não fosse da área de audiovisual, pra mim o vídeo talvez não seria uma coisa que eu pontuaria tanto, só que hoje eu sou muito crítico em relação à qualidade do vídeo. Mais criterioso. Mais criterioso. E o Imar é muito criterioso na parte do tráfego e na parte de vendas. Então a empresa, a gente não só criou a empresa, a gente entende todos os processos que estão acontecendo lá dentro. Entendi. Então algo que acontece, a gente sabe resolver. O cliente falou com a gente resolve rápido, porque a gente sabe onde tem que ajustar, alinhar as velas, né? E vocês que criam também os roteiros ali, tudo que vai falar, como que vai se O comportar. cliente não tem que se preocupar com nada. Ele só tem que receber a venda. Mas, por exemplo, vamos supor, eu sou a advogada. Você vai falar assim, Andressa, vai falar sobre isso aqui, ó, que tá em alta. É isso que vocês fazem? Ou não? Ou eu falo assim, eu quero falar sobre isso. Como é que é isso? Na verdade, a gente não é muito, não vou falar, autoritário, né? A gente vai discutir. Você quer falar sobre o quê? O que você gosta de falar? Eu gosto de falar sobre filosofia, eu gosto de falar sobre religião.
Agora, como que a gente vai encaixar isso na nossa estratégia de vendas? Às vezes o objetivo nem é vender. E Então, tá tudo bem. E tudo bem, não tem problema. Tem cliente que chega pra gente que eu falo assim, Lucas, eu quero aparecer mais. Eu quero que minha empresa seja mais conhecida. Não tem problema. O objetivo final sempre vai ser vendas. Porque se ela é conhecida, ela vai vender mais. Só que na cabeça do cliente, não. Se ela é mais conhecida, ele tem mais autoridade, ele é mais bem visto, tem mais seguidores. Pra nós, tudo bem. A nossa função aqui é realizar o desejo do cliente. Então você fala comigo, eu quero fazer vídeo sobre isso. Vamos fazer, sem problema nenhum. Só que a minha função é como modelar isso para atingir a sua expectativa. Por quê? Agora vem a coisa mais importante, X da questão. Quando eu pego um médico, por exemplo, ele fala, Lucas, eu quero gravar esse vídeo. Isso já aconteceu. Lucas, eu quero gravar esse vídeo aqui, ó. Qual que é o objetivo do médico? Por exemplo, vamos pegar um nutrólogo. Ter paciente, né? Então eu tenho que comunicar com aquele paciente falando as dores dele. Aí ele mostrou o vídeo da médica falando sobre, por exemplo, o implante de NADH. Aí ela falando, hoje eu quero falar pra você sobre o implante de NADH, que é um implante subcutâneo, que ele trabalha na via metabólica de não sei o que lá, blá, 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 blá. Eu quero fazer esse vídeo aqui, ó. Eu falei, a gente não vai fazer ele. Ai, por quê? É muito bom, olha esse perfil dessa médica aqui. Aí eu vou olhar o perfil da médica, sabe o que ela vende? Consultoria pra médico. Ou seja, aquele vídeo é muito bom. Voltado pro próprio médico. Atingiu o público que ela queria. Exatamente, ela atingiu ela, que é médica, ela gostou do vídeo, viu? Sim. Agora, como que eu vou comunicar isso com o público dela? Esse é o X da questão, então eu vou falar assim, sabe aquele dia que você acorda cansada, sem ter nada, sem ter vontade, sem ter disposição pra nada? Isso pode ser deficiência de NADH. Ou então... E explicar o que é, mais ou menos. Não precisa nem explicar. Não precisa explicar. Eles também nem... Porque ele não vai entender. Não sabe o que é. O que a pessoa busca? Eu vou entender a dor, amplificar a dor, dar a solução. A explicação vem no consultório, por exemplo. A solução é o quê? O NADH. Pra quê? Pra falta de ânimo. É isso. Só que como construir esse roteiro, como construir essa história, a gente usa alguns métodos, né? Aquele método que eu te falei anteriormente. Então é isso que a gente constrói. Então a gente não trabalha, igual eu falei, a gente não é uma agência. Se você fosse uma agência, você ia falar assim, eu quero gravar isso. Aí você faria. Se eu fosse uma produtora, Lucas, eu quero gravar esse vídeo. Vamos fazer. Não. A gente quer impulsionar o seu negócio. A gente é voltado para vendas, a gente é voltado para crescimento, vamos dizer assim, da empresa. Então, a gente sempre vai avaliar se vale a pena você fazer aquilo ou não. Não vai fazer só porque você quer, né? Então, essa é a primeira coisa que eu falo todo cliente que chega, que é da área médica, que é dentista, que o que ele tá vendo no Instagram dele não é feito pro público que vai comprar dele. Na hora que ela destravar essa chavinha, ela vai entender que o conteúdo que a gente vai produzir é voltado pro cliente. Só que tem muita resistência, porque o ego fala mais alto. O medo de ser julgado pelos colegas é muito maior do que o medo de não vender, parece. Influencia demais o ego. Às vezes o médico prefere ficar sem paciente do que falar assim, me chama no WhatsApp. Já teve uns 2 casos assim. A gente fala assim, mas eu não vou vender. O médico fala assim, eu não vou vender. Eu não sou vendedor. Eu sou vendedor. Eu sou médico. Mas ela não entende que a partir do ano que vem vai ter 1 milhão de médicos formados. Todo ano esse número aumenta. Entendeu? Então assim, e o pessoal que tá chegando é esperto, ele é inteligente. As pessoas mais novas já estão lidando ali com o que eu falo com o digital. De uma outra maneira. Hoje em dia você não... o médico, por exemplo, ele não tem que ser muito bom. Ele tem que parecer ser muito bom. Por isso que tem tanto problema hoje. Você vê com o médico aí que fala que é especialista, não sei o que, faz a cirurgia e dá tudo errado. Mas é assim na advocacia também. O que eu percebi é que hoje os advogados mais jovens tanto de OAB quanto de idade, eles estão se alavancando muito mais. Mas o tanto de coisa que eu vejo errada, eu tenho mais de 10 anos de carreira, que eu vejo aí por exemplo, eu vou defender uma empresa, a petição inicial, que é o início de tudo, coisa errada, totalmente nada a ver, é grande. Porque eles querem ganhar dinheiro e querem conquistar ali, tem pressa, aí vem volume, não dá um serviço bem feito. A pessoa que está contratando não sabe, quem vai saber é só outro profissional. E vai ficar aquilo lá, por lá. Ele vai conseguir conquistar bastante cliente
e vai. Só que aí entra outra parte, a minha ética. Então, além de eu ter esse problema de ficar postando tudo que os meus momentos, essa dificuldade, mas ainda, porque eu sou millennial. Eu sou lá dos anos 80. Eu ainda tenho esse bloqueio. Além disso, eu tenho essa questão da ética. E hoje em dia, até sentença hoje, você pega uma sentença, que eles estão melhorando o linguajar, estão colocando ela mais simplificada, estão tirando o juridiquês, e você vai ver ali, tem coisa totalmente nada a ver. Por quê? Por conta de quê? Do uso da inteligência artificial. As pessoas nem estão lendo mais o que estão pedindo para a inteligência artificial colocar ali. E os erros estão sendo crassos, eu não sei. E eu percebo que tem alguns profissionais até do marketing vendo sites, e-mails, sites, Instagram, que o pessoal do marketing está criando através da inteligência artificial, gente. Pela inteligência artificial até eu crio meu marketing. Mas tem que contratar pessoas que têm conhecimento, sim, igual vocês. Uhum. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta muito boa. Só que a gente fala que ela nunca vai substituir uma pessoa sem conhecimento. Porque para você ter boas respostas, você tem que alimentar a inteligência artificial, né? A questão é o comando. Uhum. Se você não tem conhecimento, você vai dar o comando ali, e a inteligência artificial ela traz muita coisa fictícia e não é realidade, igual eu mesmo. Às vezes eu pergunto alguma coisa ali rapidinho, eu mando um texto para ela e só peço para ela fazer uma organização de ideias para mim. Perfeito. E só que muita gente põe lá, joga um contrato lá, explica para mim. Ela vai explicar de qualquer jeito, vai pegar uma legislação que nem existe, uma jurisprudência que não existe. Acontece o problema. Nossa, aí vai lá, chega lá no advogado, começa a discutir, aí vira aquele caos. Pegou. E Mar, você mexe na área do tráfego. Do tráfego pago, não do tráfico. Como que é esse investimento? Explica para nós, porque isso é muito interessante. Às vezes eu não tenho um investimento muito alto, eu não tenho muito dinheiro, mas eu preciso aumentar a quantidade de clientes para eu conseguir investir mais e mais. Perfeito. Como é que funciona isso? Perfeito. Vai depender muito de cada realidade, né, de uma empresa ou então ali da pessoa física, como o Lucas colocou. Tem um mínimo, por exemplo. A gente vai pensar, para a gente poder subir uma campanha hoje, pensando ali em Meta Ads, que a gente está falando de Instagram e Facebook. É no mínimo $1. O dólar passou de R$6. Então, se você subir uma campanha, por exemplo, com R$6, hoje você já não sobe. Então, vamos pegar R$10. Então, o mínimo seria R$10. Eu não posso subir apenas uma campanha. Eu preciso ter, por exemplo, uma campanha de reconhecimento para poder atingir mais pessoas. Uma campanha para poder trazer pessoas ali para o perfil. Eu preciso de uma campanha levando as pessoas, por exemplo, para o WhatsApp, para um site para a gente poder converter em vendas. Dentre outras campanhas. Então, se eu pegar pelo menos 4, se eu estiver pegando R$10, são R$40 por dia. Vezes 30, R$1.200. Então, o mínimo ali necessário seria entre R$1.000 e R$1.500 para a gente fazer o básico bem feito, pensando em uma plataforma. E é muito interessante a gente pensar na parte do tráfego, a escala que isso pode trazer e o quão grandes são os números. Uma cliente ontem, nós estávamos analisando, todos os meses nós fazemos como se fosse um relatório mensal ali para o cliente para a gente poder analisar. Porque a gente sempre vai pensar em métricas. Quanto foi investido, quanto nós tivemos de retorno. O cliente tinha investido R$1.800 e poucos. Ela teve 54 mil de retorno naquele mês de faturamento. Só dessas pessoas que vieram ali desses anúncios. Uma outra empresa investiu 9 mil e teve um retorno de R$103 mil. Teve uma outra cliente nossa que foi 4 mil e pouco mais ou menos, e retornou 117 mil. Obviamente é uma construção. A gente nunca fala, olha, primeiro mês você já vai ter esse resultado. Primeiro mês é a construção. Segundo mês começam a chegar os resultados. Terceiro mês fica mais concreto. Mas realmente a gente vai ter um número bem legal. Quarto, quinto, sexto mês. E só vão aumentando, né? Realmente uma construção. E a pessoa tem que ter noção disso. Porque um grande erro que acontece no primeiro mês, na verdade, 10 primeiros dias a pessoa fala, nossa, não fiquei milionário ainda? O que tá acontecendo? Isso que é rápido, né? O que tá errado? Então, realmente, a gente tem que pensar nesse viés. O investimento, ele realmente é um investimento. Não é um custo. Quando a pessoa ela vê como um custo, ela não tá enxergando ali na frente. E é o que a gente brinca. O que dá ROI
Se dá ROI, não é caro. ROI é o retorno sobre o investimento. Então, o que a pessoa ela vai preferir? Investir. O que você prefere, na verdade? Investir 5 mil e ter 20 mil de retorno? Ou investir 10 mil e voltar 80 mil? Investir 10 mil e voltar 80 mil. Em um primeiro momento, às vezes a pessoa fica com medo de investir e tá tudo bem. Às vezes a pessoa não tá acostumada com isso. Mas ela vai sentindo, ela vai tendo alguns resultados, ela vai aumentando o investimento e aí os resultados vão aumentando. Então é muito importante o que também? Comunicação, que é uma das coisas que as pessoas mais reclamam que elas falam, né, de outros casos que elas já viveram. Então a gente tem que ter uma comunicação muito bem alinhada. Onde a pessoa quer chegar? Porque pode ser que uma pessoa, ela não queira faturar 1 milhão por mês. E tá tudo bem. Se ela quiser só faturar ali 100 mil, 50 mil, ela não vai investir o que uma pessoa que quer faturar 1 milhão por mês vai investir. Então, mais uma vez, é importante da gente entender a realidade de cada cliente, quanto que ele tem que investir, qual a estratégia que a gente vai utilizar para chegar no resultado final que ele deseja. Entendi. E a maior parte desses investimentos é mais Instagram, é Google, ADS, o que é? Perfeito. Vai depender muito da realidade de cada negócio. Como a gente comentou de um profissional, né, da veterinária. Entre ele, por exemplo, normalmente o Google tem performado melhor em relação ao Meta, que é o Instagram e o Facebook. Entendi. Mas pode ser que um cliente, né, vai performar melhor para ele no TikTok Ads. Tem TikTok Ads? Tem TikTok Ads. Tem LinkedIn Ads. Então, tudo isso é o quê? Teste. Tráfego é feito para testar. Tá tudo funcionando muito bem. Só que se você não faz novos testes, em um momento que aquilo parar de funcionar, você não tem uma outra coisa. Tem um plano B ali. A gente fala que a gente não é vendedor de sonhos, né? A gente não somos vendedores de sonhos. A gente sempre tá pensando em algo que vai continuar melhorando e performando. Bem planejado e estrategicamente. Justamente. De acordo com o perfil. É sempre isso. Estratégia. É o principal. Porque existe o gestor de tráfego, por exemplo, que é o apertador de botão. Porque subir uma campanha não é difícil. É fácil. Você vê um vídeo ali, você assiste, vê como que sobe uma campanha e sobe. A questão é a estratégia por trás, que vai trazer realmente o resultado que a gente quer. Então essa estratégia que é o caro. Teve uma história que eu vi uma vez, comentar ela bem rápido. Era um navio. Precisavam de alguém para poder consertar um navio, não achava. Veio uma pessoa de um outro continente. Ele cobrou $1.000 para poder fazer um trabalho que ele demorou ali 5 minutos. Aí a pessoa falou, eu não vou te pagar $1.000 por algo que você fez em 5 minutos. Ele, desculpa, esqueci de especificar. $1. Apertar o parafuso. 999. Saber qual parafuso apertar. Então essa é a questão. É estratégia. É saber o que você vai fazer. Não é só executar. Quem executa, tem muitos. A estratégia é o que importa. A gente paga pelo conhecimento. E para você obter o conhecimento não é tão fácil assim. Justamente. É muito tempo é renúncia de muitas coisas para você estar aprendendo e apreendendo aquilo que você está estudando. Sim. Com certeza. Melhorando. A gente fala que a gente é empresário e nossa escala é 7x0. Não tem descanso, é todo dia, toda hora, né? Justamente. E a empresa ela só cresce, trazendo outro ponto também, quando você encontra pessoas melhores do que você para executarem aqueles pontos. Porque para uma empresa alavancar, para ela poder realmente crescer, você não consegue fazer sozinho. Claro. Se fôssemos só nós dois, era impossível. A gente estava limitado. Só trazendo uma coisa que a gente aconteceu, a gente só é grande hoje, tem muitos clientes hoje, porque a gente parte de uma máxima, né? Só ganha dinheiro quem delega função. Então, se a gente não tivesse delegado a função de gravar o vídeo, de fazer o design, de ter uma pessoa responsável pela gestão de tráfego, a gente não conseguiria absorver mais clientes. Então, às vezes, a gente se vê numa situação em que a gente acha que ninguém vai conseguir fazer melhor que a gente. Pode ser verdade. Só que você não vai conseguir crescer se você não tiver mais pessoas com você. Limitado. Fica limitado. E o curso? Quando é que vocês vão abrir? Aí é outra questão. Já é outro ponto pra gente curso estruturar. de vendas, curso de marketing, dessa estratégia de marketing, eu acho que seria muito interessante, viu? Pra quem atua já na área. É verdade. Mas, Mari e Lucas, está sendo muito bom esse papo, esse conhecimento, mas nós estamos chegando ao fim do Histórias de Sucesso. E eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem.
em relação à profissão de vocês, deixasse o marketing aí da Med Leads. Eu posso começar, né? Acho que minha palavra final para você que está assistindo é: importe-se verdadeiramente com o seu cliente. Importe-se com o que ele quer. A partir do momento que você entender o que ele quer, você vai saber o que você vai vender para ele. Isso vai facilitar demais o seu marketing. Perfeito. Trazer uma outra ideia, então, em relação à transição de carreira. Se você tá com a dúvida, faça essa transição, não faça essa transição, tô infeliz, você tá infeliz onde você tá, arrisque. Porque pior do que tentar e se frustrar é você sempre ter um sonho e nunca ir atrás dele. Porque você vai ficar durante toda a sua vida arrasado. E se eu tivesse feito aquilo? É muito pior do que tentar e errar. No início é difícil. Às vezes você vai ganhar bem menos, só com a visão de lá na frente você ganha muito mais. Mas se você realmente se dedicar, fizer mais do que os outros estão fazendo, lá na frente essa visão se concretiza e realmente dá certo. O Imar trouxe uma vez uma reflexão na faculdade, assim, que mudou muito a minha visão. Que eu tava querendo, não sei o que a gente tava querendo começar. Aí falou, é melhor feito do que perfeito. Pronto, aí acabou. Depois disso, nunca mais fiquei, não sei o que, como que eu vou fazer? Não, só faz. Se der errado, deu, beleza. Mas se der certo... Sempre vai. A perfeição, ela vem através dos erros. Não, e acabar com medo de julgamento. É muito difícil. É muito difícil por conta das crenças limitantes, das crenças que a sociedade, que a criação coloca na nossa mente. Mas não é impossível tirar e perder esse medo de julgamento, seguir em frente. Às vezes, eu tenho vontade de fazer uma transição de carreira, mas é porque eu amo muito a minha profissão. Eu amo muito a advocacia. Eu não consigo me ver em outra profissão, assim como dar aula e ensinar. Ensinar também é muito bom. Eu tive isso no meu âmbito familiar. E, mais uma vez, muito obrigada. E espero aí que vocês tenham mais sucesso do que estão tendo. Vocês são excelentes profissionais. Conheço bem o Imar. O Imar desenvolveu bastante e eu acredito que lá na Vox, eu acredito que até comunicação no seu treinamento você deve estar dando um pouquinho. Porque é importante na venda você saber se comunicar. Não é falar bem, mas é conseguir transmitir aquilo que você quer transmitir. O bom comunicador é esse. Perfeito. O outro entendeu e fez da forma que você explicou. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Andressa. Foi muito bom poder estar aqui, trocando várias ideias com você. Ainda mais depois de ter sido seu aluno, né? Então Sim. É toda uma construção. E poder estar aqui, então, contando um pouco, né, do que é a Med Leads, um pouco dessa história, realmente foi sensacional estar aqui com vocês. Gratificante. Muito gratificante. E muito obrigada. E vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para você receber mais conteúdos como esse. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. História.